Você começou a viajar depois que você se formou em História? Ou foi Não, já antes? eu me formei em História antes. Eu fiz História por hobby, então eu nunca exercia a profissão nem nada. Eu fiz porque eu gosto de História. E eu não sei porque que eu resolvi fazer uma faculdade só porque eu gosto. Eu poderia simplesmente ficar lendo e tal, que dava na mesma, né? Mas eu quis fazer e eu terminei a faculdade. Eu terminei o curso mesmo, foi em 2012, alguma coisa assim. E aí eu só fui pegar o diploma muitos anos depois porque eu queria fazer o estágio de verdade. Eu não queria só pegar a assinatura. Então eu fiquei 6 meses numa escola pública fazendo estágio para poder ver na real como é que é. Como professor? E como professor. Eu acabei ajudando bem mais na secretaria, na coordenação, do que dando aula. Mas eu dei aula de tudo, porque faltava professor de todos os dias um monte, e daí eu tinha que dar aula de tudo que aparecia. Né? Ensino fundamental? Foi ensino fundamental. E como que era ser professor de ensino fundamental? Assim, lógico que foi um período muito curto para eu fazer qualquer avaliação, mas a minha experiência, eu quis uma escola pública até para poder ter um pouco dessa vivência, né? Eu, assim, fiquei muito triste com o que chega para os alunos e... Bom, para ser honesto, para mim, assim, parece que está todo mundo fingindo. Então, a sensação que eu tenho é que os alunos fingem que estão para lá para estudar, que os pais estão fingindo que estão educando os filhos, e os professores, pelo amor de Deus, não estou generalizando, porque não são todos, lá tinham ótimos professores, mas parece que também estão lá para fingir que estão dando aula. Para bater cartão. Então, nessa... Falta uma estrutura generalizada, né? Era municipal, era estadual? Estadual. Era a então quinta série, né? De quinta a oitava série, é isso? De quinta a oitava série. Eu dei aula no ensino fundamental até a quarta. Educação infantil e ensino fundamental. E eu falava muito isso, falta uma estrutura, né? Os professores não têm estrutura, todas as soluções vêm na base da canetada. Então, eu trabalho... Na época que eu dei aula, tinha o lance da inclusão, que era uma discussão eterna, porque, assim, a inclusão, ela é excludente para a escola, para a turma. Então, você não prepara o professor. Então, assim, você só está, politicamente falando, ficando bonito na fita. Mas, na verdade, você não preparou o professor para incluir. Ele não está incluindo. Ele está, assim... É o que você falou, é um fingimento, assim. Porque se o professor não procura por conta própria fazer um curso, buscar aprender Libras, buscar por conta própria, ele não tem. Dificilmente tem esse acesso. Mas de alunos especiais, né? Então eu já vi, assim, na educação infantil, eu já vi amiga minha que recebeu uma criança autista, né? Eu não sei se tem algum termo específico para isso, se tiver, me perdoem, eu, enfim, desconheço. Não, mas é que eu não sei se tem algo, portador, eu não sei se tem alguma coisa assim, mas enfim, eu tô falando aqui... Inocentemente, pelo amor de Deus. Mas que ela tinha muita dificuldade porque ela precisava ficar... Eram crianças pequenas, assim, de 3, 4 anos. Então, ela precisava ficar com ele o tempo todo no colo. E aí, assim, ela tá incluindo esse ou tá excluindo os outros 29? Minha mãe, ela trabalha como auxiliar de vida escolar numa escola da prefeitura e ela faz justamente esse trabalho. Ela cuida das crianças com necessidades especiais. Então, a professora continua dando aula e a minha mãe dá uma atenção maior para ajudar aquele aluno a realizar as atividades, a se enturmar com os outros colegas numa escola da prefeitura. Eu acho... Aluno de, assim, de 2, 3 anos, 4 anos. Falando brevemente, assim, como pedagoga, porque me formei nisso, mas eu sempre acreditei que tinha que ter a inclusão social, a inclusão da convivência, mas não a inclusão da educação, porque essas crianças precisam de um lugar específico que atenda a elas na questão educacional. Então, assim, essas crianças frequentarem a escola sem uma obrigação, por exemplo, ir 2 vezes por semana, participar da aula de educação física, ir 2 vezes por semana e participar da aula de artes. Sim. Beleza. Agora porque acontece um jogo duplo aí que nem essa criança consegue acompanhar, e se a professora é complacente com o não envolvimento dessa criança, que ela tem que ser porque ela não consegue acompanhar, ao mesmo tempo os outros fazem, por que ele... então também não vou fazer. Ele não faz isso, passa de ano. Entendi. A criança não entende muito bem por que a professora não briga com ele porque ele não fez a tarefa. Então. Né? Pode falar. Eu só queria deixar claro, porque às vezes também, de repente, alguém vai começar a falar que eu tô falando que todo professor tá fingindo. Não, não é isso. Você deixou bem claro que você não generaliza. Claro. Porque assim, o que eu via lá, né? Então, quando eu chegava de manhã, tinham 17 turmas. Todos os dias, obviamente, tinha que ter às 7 da manhã 17 professores. O normal era ter 12, 13, isso todos os dias.
Isso significa que tinham muitos professores comprometidos, mas tinham muitos que não estavam nada comprometidos. Né? Você chegava na sala de aula, eu posso estar com aquela história de papo de velho, mas na minha época as salas eram todas, as carteiras alinhadinhas, todo mundo sentadinho, lá eram divididos em clãs. Então tinha um grupo com as carteiras todas amontoadas num canto, que era a turma que dormia. Aqui era a turma do funk, ali era a turma do videogame, aqui era a turma da maconha. Cada grupo era um grupo. E eles ficavam com a carteira virada de costas pro professor. Uhum. E eu cansei de entrar em sala só para assistir a aula do professor, então isso não era comigo, era com todos os professores. E aí tinha sempre, numa sala de 30, 40, tinha 5, 6, que eles catavam a carteira e levavam para frente para conseguir ouvir o professor. E o professor, ele desistia de tentar dar Sim. conquistar o silêncio da sala. Então, assim, por isso que eu falei, eu não quero culpar o professor, porque ele também é vítima desse processo. Claro. Ele é vítima desse abandono. Os alunos chegam sem nenhuma base em casa. E eles não têm base em casa porque na geração deles os pais também não tiveram base. Tem uma coisa que vai passando de geração para geração. Como vai corrigir isso, eu não sei. Uhum. Mas assim, é um abandono geral. Então chega uma hora que eu entendo, minha irmã, professora, ela vive exausta. Que não consegue. É exaustivo. Então tem alguns professores que eles falam, olha, quer saber? Não vou mais ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas assim, e também, como eu falei, longe de eu ter experiência suficiente para poder avaliar. Claro. Desse curto período que eu tive, eu encontrei pessoas excelentes, principalmente as pessoas da coordenação, que foi onde eu fiquei, eram pessoas assim, excelentes, que queriam fazer de tudo para poder dar uma boa educação, mas não tinha... não tem a base. Não tinha suporte. Eu devo ser, bom, do que é tenho certeza, eu devo ser mais velha que você também. Eu lembro que na minha época de criança, eu lembro que eu cheguei da terceira série, primeiro dia que eu cheguei em casa, minha professora era demônio, assim, ela tacava giz na cabeça, ela gritava, ela pegava o apagador, ela batia na beirada da tua mesa, assim, nossa. Já tive uma assim também. E eu lembro perfeitamente que no primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o olho arregalado desse tamanho. Não parece, mas eu fui uma criança comportada. E eu cheguei assustadíssima. Eu falei, mãe, a professora brigou com o menino. Só que a minha mãe virou pra mim e falou assim, e quando for você? Se um dia for você, eu também vou brigar. Então, eu sinto que isso mudou. Porque hoje em dia, quando a professora briga com o aluno, os pais vão pra cima do professor. Né? Eu lembro que a minha mãe me deu uma bronca prévia. Sorte sua que não foi com você. Porque se um dia ela brigar com você... Se você chegasse com alguma reclamação de professor em casa, a bronca vinha em você. Nossa. O corretivo vinha em você. Hoje em dia, é aquela piadinha, né? Que o aluno chega pro professor e fala, professor, é melhor você tomar cuidado. Daí ela fala, tomar cuidado? Porque meu pai falou que se eu repetir de ano alguém vai apanhar. Exatamente. Mas isso. Eu vim dessa época também. Eu vim dessa época e... Por sorte, não só sorte, eu sempre estudei em escola particular e eu falo que não por sorte porque minha mãe trabalhava em 2 turnos para conseguir pagar a escola, eu tinha bolsa e eu pago os meus estudos desde a 6ª série do fundamental. Você? Eu. Então assim, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, numa época que isso era quase aceitável, e na escola, eu trabalhava na escola de faxineiro. Eu trabalhei com 12 e com 13 anos na escola de faxineiro para poder ajudar, porque eu tinha bolsa. Meu Deus. Então, assim, eram tempos loucos, né? Então, eu sou de 79, então vocês façam contas aí. Então, eu tenho 42 anos, não sou tão velho, mas, assim, eram tempos diferentes. Hoje a gente fala isso, para quem é mais novo, fala isso é impensável, mas eram tempos diferentes. Então, eu lembro uma vez, a minha mãe chegou pro meu irmão, né? Eu não lembro, porque nessa época era muito mais novo, mas ela conta. Chegou meu irmão quando ele fez 14 anos, falou, você tem que trabalhar, arrumei um emprego para você. Daí meu irmão falou, que legal, ficou todo feliz. Quanto que eu vou ganhar? Daí meu irmão falou, o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, é isso que você vai ganhar. Eu já combinei com o seu chefe, você não vai ganhar nada. O dia que ele achar que você merece alguma coisa, ele te paga. Você tá indo lá para aprender. Não sei fazer nada. Então é assim, isso aí que você vai ganhar. Era outros tempos. Então, a gente aprendia muito cedo a ter responsabilidade, respeito, esse tipo de coisa. Então, quando você se depara com um cenário de caos, como eu ficava horrorizado. E eu, para ser muito honesto, eu tinha vontade de, trabalhar com o que eu faço durante o dia. E falei, à noite eu não tenho nada para fazer, eu vou pegar para dar aula numa escola, alguma coisa... Nem que fosse só por realização pessoal, porque eu gosto de história. Eu falei, acho que eu vou dar aula todo dia. E eu acabei desistindo. Eu falei, acho que eu vou passar mais nervoso do que ter satisfação.
E Sim. assim, eu fico com dó, porque eu vejo muito professor que sofre mesmo com essa situação de abandono, né? É. Sim. Às vezes a pessoa, ela chega ali pra fazer. É. Né? Ela se forma na vontade de fazer, ela vai, só que daí passa 1 ano, 2, 10. Sabe? Chega uma hora que você fala assim, ok, é o que você falou, tô dando murro em ponta de faca. Quantas vezes a gente não fez festinha, aquelas festinhas da primavera, festinha do não sei o quê, festinha do não sei o quê, pra comprar as coisas mínimas da escola. Porque se queimasse uma lâmpada, era 3 meses, porque faz o ofício, aí vai pra prefeitura, aí vai pra não sei que setor, aí autoriza, aí compra, aí manda, enfim. Não dá pra ficar sem a luz. Então a gente vai na PM da escola, faz uma festinha, não sei o quê, e bota o toldo que precisa porque tá chovendo não sei aonde, faz o que precisa porque... Tem que ser assim, porque é o que você falou, é uma situação de abandono completa Geral. de todos os lados. todos De os todos os lados. lados. Todos os E eu acho também que falta isso. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu costumava dizer isso quando eu dava aula, que eu falava assim: o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, que estragam os 35 alunos. O meu pai, ele costuma dizer uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, o erro já começa no nome, porque a gente chama de Ministério da Educação. Não, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa. Mas é verdade. Verdade. E a É gente verdade. chega com muita criança hoje que não sabe falar, por favor, com licença. Ser minimamente educado. A professora tem que brigar pra criança escovar o dente quando ela chega em casa. Fala, gente, Que não trata o professor como uma figura, assim, de autoridade Não. dentro da sala. Que É. trata como funcionário. e porque ele ouve isso, né? Ele não é do nada. A criança não tira isso do nada. Para você conseguir numa sala de aula ter atenção é difícil. Quando você é um professor novo, que nem no meu caso que eu estava ali para fazer estágio, Sim. para você conseguir ter a atenção da classe era terrível. E eu ia às vezes assistir aula de professores que estavam naquela escola há anos, e eu chegava a contar dos 45 minutos da aula, era mais ou menos uns 30 minutos que ele perdia do tipo pedindo silêncio, tentando mandar um arrumar a carteira, outro que parou de jogar de papel. Aula mesmo. Daí ele catava o livro, pedia para alguém escrever um parágrafo que estava no livro na lousa, que é assim, uma inutilidade completa, porque se já está no livro não precisa escrever na lousa, Sim. né? Mas assim, para ocupar o Pra tempo. preencher o Aí resto no do final, tempo. para preencher o tempo, porque enquanto isso ia conferir diário, ia fazer Sim, alguma coisa, sim. a hora que tava faltando tipo 10 minutos para terminar a hora, ele ia falar o que estava na lousa e acabou a aula. Ninguém absorvia nada. Eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? É, então. E quando a gente tá na sala de aula, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem essa visão que a gente tem depois que a gente é adulto e começa a ver o que acontece. Aí você fala, meu Deus, cara, acontecia isso na minha sala, sei lá, de virar a carteira e a gente... Não, eu fazia bagunça na minha sala Exato. também, mas não era todo dia o tempo inteiro. Porque as pessoas, a sensação que eu tenho é que eles estão entrando na escola e saindo do jeito que entrou. E o pior, assim, eles estão aprendendo para a vida, para sua formação moral, que nada disso tem importância, que estudar não é importante. E eu acho que isso causa um estrago muito grande para a próxima geração. Sim. Então, assim, é triste, é bem triste. O que tá É acontecendo, bem exaustivo triste. trabalhar no setor de educação no Brasil. Exaustivo. Muito, muito. Então, assim, eu me considero privilegiado no sentido de que eu não preciso passar por isso, que infelizmente muitas pessoas acabam precisando, que é assim, de ter que encarar uma sala de aula totalmente desestruturada, sem nenhum apoio, sem nada. E não julgo quem desiste, porque cada Obrigada. pessoa... É verdade, eu não julgo porque é difícil, é exaustivo É. mesmo. Então, quando eu falo que tem muita gente que está fingindo, é porque eu falo assim, eu preciso do meu salário, preciso pagar minhas contas, e eu não vou ficar me estressando com isso, que eu vou surtar. Aliás, nessa escola que eu estava, tinha 5 professores readaptados. Porque cada um com algum problema que não conseguia trabalhar. Mas isso é uma coisa comum. As pessoas não entendem e acham que é frescura. Mas vai dando setembro, outubro, fono, professor passando em otorrino, porque vai chegando um momento que você não dá conta mais. Você não dá conta mais. A cabeça tá Surta. enlouquecida. E você vê na expressão do professor, né? Que ele já tá saturado de ter que passar por Tanto essa é que a situação. aposentadoria é diferente, né? O cálculo de aposentadoria de professor é diferente. E assim, de verdade, tem que ser. Tem que ser. Porque E agora, assim, o que eu tenho até me colocado à disposição é de, ser um professor convidado, que eu vou para não ganhar nada, para dar aula, digamos assim, de algum lugar específico por onde eu passei, trazendo fotos, coisas para o pessoal entender. Que nem agora, durante a pandemia, eu dei uma aula, por exemplo, sobre Galápagos. E foi super legal, porque também tem toda uma história interessante. Foi por onde Darwin, digamos assim,
concluiu a teoria da evolução, e daí por que que ele escolheu Galápagos, por que que Galápagos foi fundamental para essa teoria de Darwin. E foi muito legal, ainda mais porque eu dei essa aula numa escola criacionista. Então você imagina como foi o jogo de cintura para isso, né? Mas foi muito legal, foi muito legal. Em Sorocaba Foi tem uma igreja evolucionismo e que fica na Rua Darwin. Eu acho maravilhoso. Eu já tirei uma foto pegando a placa e a cruz. Paradoxal. Assim, total. Mas foi Total. muito legal. Então, assim, quem sabe essas viagens eu posso somar com essa experiência de, né, a questão da história, né, de ter estudado história, e dar essas aulas sem ganhar por isso, mas por satisfação mesmo, sendo convidado. Mas Então, você arrumou outra maneira de passar seu conhecimento, né? E Com aí- a internet, sim, por exemplo. Exatamente. Então, acho que pode ser legal. Então, se alguém tiver afim, fique à vontade para me convidar.